Vamos lá, boa noite, pessoal. Hoje, aula 11, sessão 3.3, gestão de pessoas, técnicas e etapas de um programa de integração. Todo mundo está lembrando que é essa disciplina ainda, né? Todo mundo ciente. Sim. A gente fala de RH, de integração de pessoas, de contratação de pessoas. Hoje nós vamos definir algumas coisas que a gente vai precisar para fechar esse semestre também, que vai ser a atividade avaliativa. Quem já entrou no AVA já deve ter visto que está lá. E um último trabalhinho que eu coloquei também na aula de hoje do AVA, na pós-aula, são 5 questões para vocês me responderem. Cada questão vale 100 pontos. É a parte complementar dos 1.500 pontos que eu preciso dar nesse bimestre. Os 1.000 pontos foram aquele último trabalho que vocês me entregaram. Infelizmente, muita gente não entregou. E os outros 500 pontos vão ser dessas atividades que estão lá. Certo, galera? Deixa eu ver quem está aqui hoje para eu já me preparar para fazer as perguntas. Professor, mas é para entregar hoje? Não. Eu não entendi, As desculpa. questões, eu vou explicar melhor ainda, mas as questões são para o dia 5 e a atividade avaliativa, que é o trabalho final, é para o dia 10. Mas lá tá bem explicado. Tá. Não, beleza. Deixa eu ver para quem Pode mandar tudo junto, professor? É ruim. Se puder mandar um separado do outro, é melhor. Porque na hora que eu recebo vários e-mails aqui, eu vou jogando para as pastas separadas. Se puder mandar um primeiro, depois o outro, Tá bom. melhor. Eu consigo separar melhor aqui. Beleza. Deixa eu ver para quem vai ser as perguntas hoje, que eu pergunto muito pouco, né? Então vamos lá. Margot já se prepara. Mirelle também. Natália, a primeira a entrar hoje, já se prepara também. O Jonathan não vou perguntar não, que ele já responde automaticamente. Então, beleza. Vamos lá? Aula técnica de etapas. A melhor forma de se fazer isso é por meio de treinamentos. A gente já falou na última aula, um mês atrás quase, que existem alguns meios de integração das pessoas. Uns faziam isso em um dia, o outro fazia em um mês, o outro passaria a fase de experiência toda fazendo, e a gente chegou numa conclusão que o treinamento seria a melhor saída para isso, porque o funcionário ficaria mais à vontade. Vocês lembram disso, não? Acho que alguém até deu exemplo de que fez os dois tipos, uma integração só de um dia, o outro fez a integração de um mês. Eu lembro aqui. Vamos lá, então. Eu lembro, professor. Jonathan? Não, eu lembro. Falei só que eu lembro. Entendi. Então, vamos lá. Vamos pensar em técnicas que são usadas hoje no mercado, e se alguém já viveu algum outro tipo de técnica relacionada a isso, levante e dê o seu depoimento. Pode me interromper, não tem problema nenhum. Sintam-se em casa, literalmente. Bora lá. Outro aspecto é auxiliar o profissional recém-contratado quanto a. Imagina o cara acabou de entrar lá, existem algumas dicas que você pode fazer para essa pessoa, tanto se você for o gestor dela, como se você for um simples companheiro de trabalho. Primeiro, a empatia. Sinta-se no lugar dela e sinta-se o que ela está sentindo tenta sentir o que ela está sentindo naquele momento. Imagina, ela está nervosa, primeiro dia dela, medo de fazer coisa errada logo no primeiro dia e já não continuar. Mas vamos lá, algumas dicas deles. Adaptar-se a novas atribuições. É comum que tenha dúvida de como executá-las. Claro, você vai entrar, às vezes você até já sabe como fazer aquilo. Vamos pensar num exemplo aí, vai. Vamos levar para o lado de TI. Conheço muito de TI, aí eu fui contratado para fazer aquilo que eu conheço, porém, naquele lugar pode ser que a mesma coisa que eu sei fazer lá seja de uma maneira diferente. Vamos usar um exemplo. Entrou uma pessoa nova no setor de TI, geralmente o cara do TI vai lá, cria o e-mail dele, cria o acesso dele na rede e disponibiliza para o cara. Só que naquela empresa, o jeito de criar e-mail não é o comum. Por exemplo,
o primeiro nome e o último nome, ricardo.luz, @alguma coisa. Naquela empresa é diferente, só que eu estava, ou como a maioria das empresas usa assim, eu já cheguei e já fui criando ricardo.luz da pessoa e já era. Só que lá, por algum motivo, era diferente, eles usavam só o sobrenome. Aí pegaria, o meu seria luz, @alguma coisa, e assim por diante. Então, você sabe fazer, mas o jeito da empresa de se criar aquilo por costume ou por padrão é diferente. Aí, depois disso, as dúvidas sanadas no início das atividades apontam para pelo menos 2 vantagens. Quais são elas? O profissional fica mais à vontade em caso de cometer equívocos, pois está se adaptando. E dessa forma, continua confiante em seus conhecimentos. Porque você não pode chegar também, primeiro dia, primeira semana, ou sei lá quanto tempo, achando que você sabe tudo, porque você já tem experiência em tudo e falar que do seu jeito é melhor do que a empresa já está trabalhando. Primeiro que os caras vão te derrubar rapidinho. E segundo que se não te derrubar, você vai ser o odiado ali. Se precisar de ajuda de alguém, você não vai ter nunca. A outra vantagem é que correções realizadas no começo das atividades do novo colaborador evitam a cristalização dos erros e consequentes constrangimentos. O que isso significa? O cara errou uma vez, logo que ele entrou. Aí você deixou quieto, não vou corrigir o cara hoje não, porque primeiro dia do cara, o cara vai ficar constrangido, etc. Aí no segundo dia o cara fala, se eu fiz assim ontem tá certo, eu vou fazer de novo. Ou seja, vai criando aquela cristalização em cima dele. Vai deixando o cara falando assim, tá certo até agora, vou fazer. Até chegar num ponto que quando você for corrigir, o cara vai falar, eu tô aqui há 3 meses, você vem me corrigir agora, todo o tempo eu fiz assim, e vou ter que mudar agora. Aí o errado acaba sendo você, e o único jeito de corrigir isso vai ser mandando o cara embora, não vai ter outro jeito, porque ele aprendeu daquele jeito, e a culpa foi de quem ensinou, não do cara que já estava lá. Claro até aqui? Sim, não? Sim, professor. Vamos fazer um acordo. A hora que vocês começarem a dormir, se não ficar chato, Certo, professor. aí vocês me interrompem e fazem alguma pergunta, beleza? Porque para mim o tema está sendo fácil. Então, se alguém tiver alguma dúvida, eu estou indo. Se alguém tiver alguma dúvida, já me interrompa, porque como são coisas que a maioria já viveu ou vivencia hoje, é mais simples, né? São mais detalhes, mais autoconhecimento para vocês. Então, se tiver dúvida, me pergunta. Aprender as novas tarefas com alguém que o colaborador possa contar nos casos de necessidades. Vamos usar um exemplo. O Jonathan entrou numa empresa e a primeira pessoa que foi ensinar ele foi a Margot, por exemplo. Aí chegou, começou a ensinar nesse dia, só que a Margot não trabalha lá todos os dias. Ela trabalha só segunda e sexta. Os outros dias, ou ela não trabalha ou ela faz home office. Vai ser uma boa colaboradora, uma boa influência para o Jonathan? Porque pensa o seguinte, na segunda ela estava lá, explicou de um jeito. Na terça, o Jonathan não entendeu o que tinha que fazer direito e tinha que perguntar de novo. Cadê a Margot? Então não dava para responder. Aí ele ia perguntar para uma outra pessoa, beleza? Aí a outra pessoa que estava lá na terça, na quarta e na quinta ensinou de um jeito. Aí a Margot, que é responsável pelo treinamento dele, chegou na sexta. E o que estava acontecendo? Estava fazendo tudo diferente do que ela tinha explicado na segunda. Ou o Jonathan perdeu a semana inteira aprendendo com outra pessoa, ou a Margot vai perder o dia inteiro ensinando tudo de novo para ele, o jeito dela trabalhar. Então, se você é o gestor dessa área, coloque alguém, geralmente o RH já faz muito isso, principalmente em contratações de estagiários, porque na contratação de estagiário é obrigatório e fundamental que o gestor dele fique pelo menos 80%, 90% do tempo junto com ele. Ele não pode ficar desacompanhado. Então, por exemplo, foi contratar alguém para o meu setor, só que eu trabalho 50% do tempo fora do meu escritório. Então, esse estagiário não pode responder diretamente para mim. Ele vai ter que ter alguém para auxiliar ele nesse tempo. É uma criança, sabe? Você não pode deixar uma criança sozinha muito tempo. Um estagiário ou um jovem aprendiz é o mesmo cuidado que você precisa ter com ele. Certo? Certo, professor. Criar sistemas de avaliação a serem aplicadas de tempos em tempos sobre o desempenho do novo colaborador. Isso a gente falou na última aula também sobre feedbacks. Um feedback pode substituir essa avaliação, porque se já dá
um norte para o cara, se ele está indo bem, se não está. Mas se quiser dar uma avaliação, parte técnica, por exemplo, também é até melhor, que você já sabe se ele fez o que aprendeu no treinamento certo, se está fazendo, se precisa corrigir alguma coisa. Oferecer o suporte necessário para sanar dúvidas e acompanhar o colaborador em seu trabalho. Essa parte aqui você precisa ter um pouco de cuidado. Porque se você oferecer suporte a todo momento, não deixar o cara se virar sozinho, ele vai ser sempre aquele bebê chorão lá, desculpa o termo, mas vai ser sempre o cara que, se souber que ele chorar, se ele chorou, alguém vai ajudar ele. E não deixar o cara chorando lá o tempo todo, até ele tomar uma decisão. Quando vocês forem para o mercado de trabalho, ou para quem já tiver, vocês têm que pôr na cabeça que vocês têm que ser aquela pessoa que traz o problema, mas na sequência já vem com a solução. Para o seu chefe só tomar a decisão se aquela sua decisão é boa, ou usar o seu princípio de resolução para uma resolução melhor, mas usando a sua. E é isso aí, galera. Esse deve estar para assistir minha aula bem. Eita! Então. Sexta-feira, professor. Sexta-feira, exatamente. Acho que a pessoa esqueceu que estava na aula. Vamos lá. Lembra a primeira ou segunda aula que a gente falou sobre talento? A gente fez até uma atividade sobre talento das pessoas. Um rapaz que eu não lembro o nome dele agora surpreendeu por fazer uma apresentação lá na sala. Daniel. Ele não está participando mais das aulas, né? Nunca mais. Se tivesse, eu ia pedir para fazer um showzinho no final da aula, já ia bem também. Mas a ideia do talento. Você identificou aquele talento. Talvez você identificou ele numa entrevista e falou assim, pô, esse cara tem futuro, precisa aproveitar esse cara aí, valorizar ele, porque ele está entrando hoje como estagiário e pode virar um gerente fácil. Você precisa criar as conexões com ele, fazer ele pegar um pouco de cada pessoa, do que você acha que tem de melhor na sua equipe ou na sua empresa, para ele se achar lá dentro e mostrar que realmente aquele talento dava para ser lapidado e fazer ele virar um talento para a sua empresa, não só um talento como você detectou ele no mercado de trabalho, um talento que se daqui uns 2, 3 anos você olha para ele e fala, ó, encosta naquele cara ali que ele entrou, pegou um pouquinho de cada um e se tornou um funcionário, 100% é difícil, mas 80% do que a empresa precisa. Sabe quando a gente faz, na época de faculdade tinha muito disso, da minha faculdade, por exemplo. Um cara que você sabia que se fizesse um grupo com ele ou fizesse algum trabalho com ele, você ia se dar bem. Mas se dá bem assim, você participava também, não deixava o cara fazer sozinho e você só ganhava nota em cima. Era um talento ali dentro. Podia até ser um nerd, mas às vezes também não precisaria necessariamente ser um nerd. É esse tipo de exemplo que a gente precisa. Por exemplo, ó, se eu perguntar tal coisa para tal aluno, ele vai saber muito bem desenrolar e apresentar aquilo. Se eu pedir para Margot falar na frente da sala de aula, para todo mundo, não vai ter problema nenhum, ela vai conseguir. Se eu pedir para o Jonathan falar na frente da sala de aula, ele vai começar a gaguejar, depois vai desenrolar também e vai sair bem. Agora, se eu pegar, na minha época de faculdade, me colocasse para fazer uma apresentação, ferrou. Eu ia travar de uma maneira que... Mas na minha época era meio que comum, porque eu fiz TI, né? E a galera de TI é toda meio travada, assim, para apresentar, para falar em público e etc. Então, a gente meio que já se entendia, sabia que todo mundo ia ser ruim naquele aspecto, não teria um talento exclusivo para aquilo, e quando tinha, era um ou outro que nem acabaram o curso e mudaram de área. Mas o manter o talento na organização que é o importante. Você já detectou e contratou o cara. Aí você vai treinando o cara só extraindo o melhor que ele tem. Caso você detecte que com certeza você vai perder ele mais para frente, tira tudo que você puder dele. Traz todo o conhecimento que ele tem, tenta influenciar, colocar outras pessoas mais novas de empresa para capturar isso dele.
Ou seja, se ele não pode ser seu, use o máximo que puder dele. A técnica de integrar pessoas à empresa se inicia desde o momento da contratação. Algumas empresas adotam a política de escolher um determinado dia do mês para que todos os colaboradores contratados no período iniciem suas atividades juntas. Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Margot, você acha que é mais simples, mais fácil para o funcionário que está entrando, ele entrar num grupo de pessoas ou ele entrar sozinho? E por quê? Eu acho mais difícil ele entrar sozinho do que com um grupo de pessoas. Eu vou considerar, nesse momento, o fator de, vamos dizer assim, simpatia. Se você está no meio de um grupo de pessoas, você, no meio de pessoas novas, vai ter um momento de simpatia. Agora, se você entrar sozinho, você vai se sentir muito isolado. A tendência é você errar mais, ou você se sentir mais incompetente, menos capaz do que você está no meio de um grupo de pessoas. Pelo menos é do jeito que eu me sinto. Vamos usar uma outra estratégia para ver se você muda de ideia. Mas imagina que você está, beleza, você não gosta de fazer a integração sozinho, você está fazendo com 5 pessoas. Só que essas 5 pessoas são para a mesma vaga. Vão trabalhar todas juntas num lugar só. Você não acha que pode haver ali, logo no começo, uma competição entre eles, um querer ser melhor que o outro? E você, por exemplo, pode até ser melhor que um deles, porém, você está um pouco tímido e pode perder espaço naquela apresentação inicial. E se você estiver sozinho, você está mais confiante, mais confortável, porque está só você. Também tem esse ponto, mas geralmente é justamente isso, um momento de integração. Para mim, a tendência é ser mais acolhedor do que competitivo em si. Entendi. Nice, você concorda com isso? Você acha que em grupo é melhor, sozinho é melhor? Eu concordo que sozinho. Eu prefiro, particularmente, prefiro fazer sozinho. Se for no caso de competição, eu acredito que sozinho eu me saia melhor. Agora, se for para vaga diferente, em grupo seria mais fácil. Mais fácil por quê? Porque você ia conhecer os outros setores nessa integração? O que você acha que seria mais prático? Pelo entrosamento com as outras pessoas. Porque como eles são novos também, vai estar praticamente como eu. Os que já estão lá, eles se sentem superiores. E se fosse no caso do mesmo setor, talvez você mesmo já olharia e falava, putz, aquele cara ali é melhor que eu. Ou não? Possivelmente sim. E agora pensem vocês como gestores de RH. Vocês fariam isso em conjunto ou individual? Eu faria em conjunto. Eu faria em conjunto também, professor. Com certeza, eu acho. Eu também faria em conjunto para ver quem se saía melhor. Mas, tipo, essa fase, se você olhar para quem saiu melhor e falar, putz, você vai ficar com remorso de ter contratado tal pessoa. Pô, será que eu me enganei com aquela ali logo no primeiro dia? Também poderia ser uma mista, né? Eu não entendi. Eu disse que também poderia de fazer de forma Ou não também, né, professor? Ou não também, por exemplo, você pode ver que uma se saiu melhor e, assim, as outras você pode trabalhar, você já sabe a dificuldade, o que elas teve dificuldade no começo, né? E aí você pode ajudar a desenvolver o profissional delas de alguma forma, né? Eu acho que é isso. Vocês colocariam gestores das áreas dessas pessoas no primeiro dia de integração delas? Em conjunto? Eu não faria isso. Eu acho que teria muita pressão sobre essas pessoas, então a tendência é elas se sentirem muito incomodadas, muito pressionadas. Eu não entendi a pergunta, professor. Peraí, Jonathan, eu já explico. Ô, Margot, mas pensa o seguinte, não
não seria um momento daquela pessoa já conhecer o chefe dela dentro do ambiente de trabalho? Eu acho que no momento, em primeiro momento, ela tem que começar a se sentir confortável. Claro que tem a questão, né? Conhecer o chefe, a pessoa que manda ali, mas ela tá se sentindo muito desconfortável. Ô, Jonathan, a pergunta foi o seguinte. No primeiro dia de integração, você imagina lá que tem 5 pessoas, cada um de uma área. Aí você é para a área de recursos humanos e nessa integração a pessoa de recursos humanos colocou o gerente de recursos humanos para participar dessa integração. A pergunta é se você faria isso, se a pessoa vai se sentir incomodada, vai se sentir pressionada, como que você trabalharia essa parte? Espera aí, professor. Porque, Margot, pensa o seguinte, se é para Bom, uma então área... no caso... Ah, Jonathan. Desculpa. No caso, eu acho que... No caso, eu acho que não seria tão bom assim para o começo, né? Por exemplo, você vê o gestor da área, tipo, ali na integração, eu acho que dá meio uma travada, eu falo assim por experiência própria, né? Agora, tipo, depois que você já estiver bem engajado assim no trabalho, e aí você ter o gestor ali para te dar um auxílio, um apoio, eu já acho melhor, eu acho. Entendi. Eu passei nessa situação da seguinte maneira. A gente tinha integração, eram 12 pessoas, e uma dessas 12 pessoas era para o meu time. E eu fui fazer, e era integração meia hora com cada gestor. Aí o gestor falava, esse gestor poderia ter gente lá ou não. Então, eram as áreas mais importantes que fariam. E na apresentação, eu pensei em 2 situações, porque eu tive que apresentar o meu organograma do meu time. Aí eu falei, já coloco essa pessoa que está lá ou não coloco? O que vocês fariam? Pessoal, alguém aí? Desculpa, professora, eu não entendi. Nem eu entendi. A gente teve a integração lá na minha empresa. Eram 12 candidatos que estariam, candidatos são já aprovados, que estariam começando naquele dia. Aí, o modelo de integração da empresa era, cada gestor de cada área falaria sobre a sua área, sobre o que faria, o que a área faz, por meia hora, com esse grupo de pessoas, de novos integrantes. E no meio desse grupo tinha um funcionário que era meu, que seria meu. Estaria começando naquele dia ou não. Aí no meu organograma de equipe, eu coloquei todo mundo e fiquei na dúvida se eu colocaria ele já ou não. Nossa. Colocava ele em evidência naquele momento para os outros funcionários verem, os outros pessoas novas que estavam entrando ver, ou não? O que vocês fariam? Considerando que todo mundo é novo ali, eu exporia assim a pessoa, porque ninguém conhece ali, ninguém está adaptado, então talvez seja uma forma de quebrar o gelo. Alguém mais? Você fala cada um vai para uma área, né, professor? Isso. E um deles era meu. E aí um deles era seu. Uhum. Então, eu acho que dava para explicar de boa, tipo assim, normal, e deixar para falar com ele no particular, porque, tipo assim, por exemplo, se só ele vai fazer parte da sua equipe, não tem, porque os outros eu acho que sabem, né? Sei lá. Mas Meu ponto coloca de você vista. no lugar dele, Jonathan. Você não se sentiria honrado já de seu nome, de sua fotinha já aparecer no organograma daquele time? Seria bacana sim. Mas é que tipo assim, não sei, né? É meu ponto de vista. Eu não acho assim, sei lá, tipo, de aparecer, sabe? O Pra que vocês mim, acham que eu fiz? pode ser. Eu acho que o senhor colocou. Eu acho que você colocou. Exatamente, coloquei até a foto.
A gente não tinha. Aí A eu gente coloquei entrou a no, foto. O senhor falou da foto? a gente entrou no O senhor Facebook acabou de dele. falar da foto. A gente entrou no Facebook dele, pegou uma foto dele lá e colocou na apresentação. Ele gostou, cara. Depois que eu só tive eu só pensei nessa situação de que ele poderia ficar constrangido depois que eu fiz. Aí depois, no dia seguinte que ele começou a trabalhar com a gente, eu falei, pô, Igor, você ficou constrangido? Ele falou, não, cara, bacana, a gente já parecia que já fazia parte da empresa. Então, eu corri o risco dele ficar constrangido. Mas só pensei nisso depois. É uma forma de quebrar o gelo, né? Eu acredito. Então, ele me até falou assim, pô, até me senti lá porque foi o único que apareceu. As outras pessoas tiveram que se apresentar para qual área que ia, etc. Mas tem os Então, dois lados. Teria ter ficado professor, constrangido. é isso que eu ia falar, tipo assim, e para o senhor, como que as outras pessoas se sentiram, por exemplo? Então, tem essa questão também. Pode ser que as outras pessoas Você falem, entendeu? putz. Então, mas aí... O cara chegou já tá, tipo, sabe? Então, mas aí é uma coisa boa pro seu setor, né? Pô, o cara já se importou comigo. Os outros têm que correr atrás. Agora, se tivesse um padrão de apresentação e eu fizesse isso, se o padrão fosse não expor e eu colocasse, aí estaria errado. Porque aí eu seria o diferente da história, mas você poderia apresentar os seus departamentos, o seu setor, como do jeito que você quisesse. Com o organograma, você poderia fazer a apresentação, você poderia chegar lá e só falar, era uma coisa aberta. Mas eu acho que essa questão de apresentação foi mais pelo lado de ser professor, né? Porque a moça do RH até falou, pô, você parecia que você estava dando uma aula. Mas eu acho que não tem como, né? Uma vez ser professor, você vai ter essa mania de que alguns alunos gostam de aparecer, outros não, só que geralmente os alunos você conhece no dia a dia, né? O funcionário você só conhecia por causa das entrevistas. Olha que eu nem fiz todas as entrevistas com ele ainda, só participei da primeira. Mas beleza. A empresa também pode optar por aplicar um programa de integração. Isso aí que eu ia perguntar, professor, se você tinha feito a entrevista com ele. Eu só fiz a primeira. Ah. Aí eu entrei de férias e deixei com o meu chefe. Falei, e aí, cara, você continua? Continuo. Quando eu voltei, foi a integração. Voltei um dia, no dia seguinte foi a integração e no outro dia ele já começou a trabalhar. Então foi bem... Ele tinha pouca intimidade comigo. Eu mesmo conhecia quase nada. E talvez eu acho que se eu tivesse continuado com as entrevistas, ele não ia passar. Porque ele é muito quietão e eu conhecia a minha equipe. A minha equipe é bem brincalhona, bem zoeira. E ele já não. Ele é totalmente focado. Se tem muito barulho do lado dele, ele coloca 2 fones no ouvido e fica na dele. Eu achava que não se daria bem. Mas deu, cara. É um cara que a gente pode confiar bem hoje. Vamos lá, então. Aí, a integração à distância. Quando a empresa tem filiais e precisa fazer tudo no mesmo dia, a gente pode fazer isso via videoconferência também. Eu nunca participei de nenhuma. Geralmente, quando a gente faz, a gente traz os caras para cá. A gente traz todos para São Paulo e faz um dia só, ou uma semana de integração e todos aqui. Mas o que a empresa ganha com isso? Rapidez na aplicação, porque não precisa trazer o cara de lá para cá, você pode marcar num dia só. Custos reduzidos, porque não vai precisar pagar para o cara vir ou você ir até lá. Possibilidade de aplicação individual ou em grupo, você pode fazer direto com o cara de lá. Ou faz um grupo com todo mundo daqui, de lá, de todas as regiões, e coloca todo mundo junto e apresenta. Tópicos que normalmente são apresentados em um programa de integração. Primeiro, conhecendo a empresa. A primeira coisa é apresentar um processo de integração diz respeito à empresa. A gente já falou sobre isso, né? Quem foram os fundadores, primeiros negócios, produtos, o que mudou na fundação, para eles saberem ou se orgulharem de onde eles estão, saber como que começou, como que a empresa chegou no nível que está hoje. Ainda devem ser apresentados valores, a missão, valores e visão. A missão da empresa e sua visão, ou seja, para onde se pretende ir e aonde se quer chegar. Aí, de acordo com o
de acordo com ele, né, por missão entende-se o porquê a organização existe, por qual razão foi criada. Toda empresa, no começo, para você criar uma empresa, você já vai ter que falar sobre missão, visão e valores. Então, com certeza, ela vai ter. E essa missão, visão e valores não pode ser alterada, tá? Não adianta você, vou criar uma empresa porque a minha missão é essa, a minha visão é essa, valores aquelas, depois se mudar o rumo, eu altero isso. Não pode. A criação disso aí tem que ser, andar junto com a empresa por toda a vida dela, enquanto a empresa X for a empresa X. A visão, por outro lado, representa para onde a empresa está caminhando e aonde quer chegar. Valores implicam um conjunto de crenças e princípios que orientam as atividades da instituição. Não vou focar muito nisso, que eu acho que vocês já deveriam saber ou vão saber não, ou vão focar isso em outras disciplinas, pessoal de administração principalmente. Então a gente não precisa nem conversar muito sobre isso agora. Direitos e deveres. Isso o nome já diz, o que ele tem que fazer e o que ele deve fazer. Aí você vai explicar para ele os benefícios, como assistência médica, você já explicou, geralmente você já explicou isso nas entrevistas, mas você vai explicar de novo, porque são clichês desses programas de integração. E no tópico de departamento pessoal, a empresa oferece informações sobre questões referentes ao contrato de trabalho, que inclui entrega de documentação, jornada de trabalho, remuneração, data de pagamentos, uniforme, etc. Certo? Certo. Sistemas de informação e de comunicação. Aqui, o RH pode explicar, ou o cara do TI pode ir lá para fazer uma média também, para falar como que é o uso da intranet, internet, regras de envio de e-mails, uso de aparelhos eletrônicos, etc. Geralmente é o RH que faz, o cara de TI não vai nessas integrações, não. Processos produtivos e serviços. Nesse tópico se aborda sobre produtos ou serviços da empresa, padrões de qualidade, etc. Relação da empresa com o meio ambiente. Isso já ficou mais na moda, mas ainda faz muito sentido falar como que a empresa faz ou age para preservar o meio ambiente. O que se pode fazer no final do processo ou em algum momento específico é apresentar ao novo colaborador os setores de trabalho, com ênfase nos setores e nas pessoas que farão parte do seu trabalho. É aquela visitinha que o RH leva, uma excursãozinha, para conhecer o ambiente da empresa, o setor que ele vai trabalhar, etc. Aqui um exemplo rápido que o Boticário fez. O Grupo Boticário foi criado em 2010 com as marcas o Boticário, Eudora, Quem Disse Berenice e The Beauty Box. O grupo tem como missão promover e realizar ações para a conservação da natureza em todo o país. Mas se eu falasse de uma empresa... Peraí, deixa eu terminar de ler, depois eu coloco um exemplo. A visão da empresa é ser referência na criação de valor em negócio de beleza. Ótimo, essa parte aqui é fenomenal. Faz todo sentido a visão dela. Os valores culturais que defende são comprometimento com o resultado, paixão pela evolução e pelos desafios, integridade e valorização das pessoas e das relações. Mas agora, se eu falo para vocês, qual é o grupo que tem como missão promover e realizar ações para a conservação da natureza em todo o país? Qual o primeiro que vem na cabeça de vocês? Vamos ver. Natura. Natura, exatamente. Por quê? Porque a Natura explora isso. Os comerciais da Natura, ela já coloca a natureza, já coloca a floresta e etc. O Boticário, eu vi isso agora aqui, que eles tinham isso como missão. Mas, se a gente falar de uma que é referência nisso, a gente vai falar da Natura. Outro fator de grande importância... Há outro fator de grande importância que se associa com os programas de integração. Como eu falei no começo, muitas das contratações das organizações dizem respeito a trainees e estagiários. E as expectativas são que esses possam desenvolver uma carreira dentro da organização. Aí o que a gente faz? Às vezes você contratou um estagiário de ADM, principalmente. Aí você joga ele para uma área de ADM, na parte financeira. Aí você vê que ele não é muito ligado com a parte financeira daquele setor. Vamos testar ele na área de jurídica. Coloca ele ali na área jurídica. Não deu muito certo. Vamos colocar ele na área de RH. Você vai testando. Isso se chama job rotation.
que é rotação de cargos. Até ele se firmar em uma e falar, pô, esse estagiário ou esse trainee, ele se dá muito melhor aqui na área financeira, então ele vai ficar aqui dentro. E também ele vai conhecer um pouquinho de cada área, né? Ele expande as habilidades, conhecimentos, capacidades do colaborador, ele vai entender um pouquinho de toda aquela área e se adaptar e trabalhar na área que ele se der melhor. É por isso que quando o pessoal fala, pô, o cara que fez administração não sabe o que está fazendo. Pelo contrário, cara, é um cara versátil, ele pode ser testado em várias áreas e pode se dar bem em alguma delas. Um cara de TI, Professor. por exemplo... Oi. É só uma dúvida, tipo, por exemplo, ele foi contratado para trabalhar no departamento pessoal, por exemplo. E aí chegou lá, ele não se deu bem. Tipo, então vamos fazer essa rotação aí ele foi pro jurídico, por exemplo. E se deu bem. Ele pode ficar lá, Sim, por exemplo? sim. Assim, tipo, se ele foi contratado para uma área e migrou para outra. Sim, Isso porque o pode acontecer? estagiário, ele não é contratado para a área, ele é contratado para a empresa. Então, Entendi. geralmente, quando o estagiário é de ADM, ele roda mesmo em setores. Estagiário, entendi. Porque, ou o trainee também, ele vai rodar para aquelas empresas. Agora, quando é mais específico, já não. Quando é o... Pra você ter uma ideia, na empresa que eu trabalho, a gestora do setor jurídico não é uma advogada, é uma pedagoga. Por quê, cara? Não faço ideia. Nossa, Mas é. diferença. Então. Grande parte das empresas cuidam com zelo do meio ambiente e segurança do trabalho. Para isso, deve constar um programa de integração tópicos como... Aqui é mais para chão de fábrica que usa muito isso aqui, ó. Observe as instruções expedidas para prevenção de acidentes, bem como a não utilização de aparelhos, equipamentos protetores individuais fornecidos pela empresa. É para você identificar se você pode entrar em tal setor da empresa, tem alguma placa de identificação, etc. Verifique onde estão situados os extintores em seu redor e instrua-se de como manuseá-los. Geralmente o pessoal já faz, né? A brigada de incêndio que orienta os outros funcionários. Os equipamentos elétricos dos escritórios devem sempre ser desligados ao final do expediente. São regrinhas básicas que a empresa precisa passar para vocês também. Geralmente passam por setor ou passam no modo geral. Não deixe abertas as gavetas de mesas. Ao descer ou subir a escada, utilize sempre o corrimão. Procure conhecer seu trabalho e permaneça sempre alerta. Por que tem que passar isso? Por causa de... Se acontece um acidente de trabalho, ele vai falar, pô, nunca ninguém me falou que eu preciso segurar no corrimão para descer. Nunca ninguém me falou que se a gaveta ficasse aberta, alguém se machucar, o problema era meu. Então, isso tem que ser passado e registrado. Galera, terminando a aula aqui, a primeira aula, tá? A gente vai para a segunda daqui a pouco. Professor, lá Oi. na empresa lá que eu trabalho tem a integração só de segurança. Para falar que nem você falou aí do uso do corrimão. Então lá onde eu trabalho tem uma parte só de segurança, que é um dia só para falar só de segurança. Então, Dos isso é importante, EPIs, cara. de tudo. Isso é importante. Se a empresa lida muito com isso e pode sofrer um processo depois, pode ser usado até um dia ou até mais para fazer isso. Galera, a atividade é o seguinte. Vocês vão me entregar até o dia 6. Isso aqui vai ser a avaliação de vocês. Então, eu preciso que seja completa, com capa, com tudo bonitinho, igual eu nunca tinha pedido nada para vocês ainda. Certo? Vou ler aqui rapidinho. A gente pode tirar dúvidas na outra aula. Na aula de hoje mesmo, mas a próxima. A empresa é pequena e, embora tenha poucas contratações devido a um baixo turnover, está se estruturando para receber os futuros colaboradores e também para manter os veteranos sempre atualizados. Para orientar a empresa nessa situação, você pode montar um manual contendo as seguintes etapas, baseadas no autor Chiavenato. Mensagens de boas-vindas, história da organização, o negócio da organização, a missão, visão e valores da Empório Urbano, que era a empresa que estava no AVA, ou da empresa que vocês criarem, direitos e deveres, dados referentes à jornada de trabalho, registros e controles, segurança e prevenção de acidentes, locais de utilização de movimentação, programa de treinamento, benefícios oferecidos. Para iniciar a descrição do programa de integração, mostre que é uma empresa de pequeno porte que atua, agora sim, no comércio de jogos eletrônicos.
Seu proprietário sempre cuidou de perto dos negócios e com uma conduta ética. Levou a empresa a se posicionar no mercado de forma sólida e gradativamente a empresa vem crescendo e se desenvolvendo. Minha pergunta é o seguinte: vocês querem fazer isso em dupla ou individual? Individual. Dupla. Em dupla. Vamos Eu fazer o prefiro seguinte: individual. quem quiser fazer em dupla, me manda em dupla. Quem quiser fazer individual, me manda individual. Certo, galera? Fechou. Fechou. Ô, obrigado. professor, só uma dúvida. Boa noite. Tem que ser referente ao negócio de jogos eletrônicos aí? Tem que ser. Poxa vida, cara. Eu tava com uns negócios aqui na mente. Porque senão eu não consigo dar uma nota justa, sabe? Para todo mundo. Entendeu? Você vai mandar no zap? Terminando essa aula, obrigado, pessoal, e até a próxima.